Sim, o Big Brother Brasil é um programa importante. É tão importante que eu precisei começar o vídeo assim, reafirmando o que vocês já viram aí no título, na thumb. Ao invés de perguntar, e aí meus queridos, como é que vocês estão? Mas e aí meus queridos, como é que vocês estão? Eu entendo que muita gente torce o nariz pro BBB, eu entendo que muita gente torce o nariz pra própria Rede Globo e eu mesmo acho chato saber que estamos aí dando audiência pra Rede Globo através desse programa, mas existem alguns fatos que a gente não pode negar, né? A Globo ainda é a emissora mais relevante do país e esse é o programa mais relevante da emissora mais relevante. Isso por si só já faria com que esse fosse um programa importante, mas esse não é o único motivo, nem de longe. Você já parou para se perguntar o que é o BBB? Provavelmente não, né? Porque não é o tipo de coisa que você vai tá de bobeira em casa e começa a se perguntar o que é o BBB, afinal de contas. Mas eu vou fazer você levantar aí essa reflexão. A princípio, o BBB é apenas um programa de entretenimento que não precisaria entregar mais do que isso, entretenimento. A gente está acostumado com aquele discurso de que, entretenimento burro e só serve para idiotificar as pessoas e tal. Mas, cara, muito entretenimento é isso mesmo, sabe? O futebol não é um bagulho extremamente complexo que, nossa, você realmente precisa se debruçar sobre a partida para aprender muito sobre a vida, o universo e tudo mais. Esse não é o objetivo, né? O entretenimento tá ali para realmente nos entreter, nos distrair, tá tudo bem. É verdade que existem formas mais educativas de se entreter, como por exemplo assistindo um documentário, assistindo um vídeo sobre um tema mais relevante, mas tá tudo bem se a gente reservar nas nossas vidas um espaço pro entretenimento fútil, o entretenimento que tá ali só para fazer realmente a gente parar de pensar um pouco nos problemas, assistir uma partida de futebol, um filme besterol, uma comédia romântica, um anime, shonenzão de porrada mesmo, né? Afinal, nem tudo precisa e nem consegue ser Fullmetal Alchemist. Mas e o BBB, afinal de contas? Qual é o diferencial? E já quero deixar claro, não estou dizendo que você deveria assistir o BBB, não. Mas entender sobre o que se trata. Porque a partir do momento que a gente entende isso, dá pra fazer algumas análises bem interessantes em cima do programa. Eu assisti as primeiras edições do BBB há muito tempo, quando eu era realmente bem pequenininho, depois eu fiquei um longo período sem assistir nenhuma, e eu voltei a acompanhar um pouco mais de perto a partir de 2020, quando eles colocaram os influenciadores e o programa voltou a ganhar bastante relevância. Por isso eu não tinha me atentado para algumas coisas que aconteceram um pouco antes disso. Mas, fazendo essa análise, eu acabei percebendo uma coisa bem curiosa. Vocês sabiam que os últimos 6 vencedores do Big Brother Brasil foram mulheres? Talvez você já tenha ouvido falar disso, mas você sabe o que isso significa? Eu busquei aqui um site que reunisse todos os campeões do Big Brother. O primeiro foi o Bambam, né? E aí eu fui descendo até encontrar esses últimos vencedores e até encontrar especialmente o último homem vencedor. E dessa forma eu descobri que o último cara a ganhar o programa foi um tal de César Lima, que eu não sei quem é, e foi na edição de número 15. Como o BBB utiliza a numeração ali equivalente ao ano, né? Então a edição de número 15 aconteceu em 2015, o que significa que, curiosamente, desde 2016 só mulheres ganham o programa. 2016. Vocês já me ouviram falar sobre esse ano outras vezes aqui nesse canal? Bom, caso você não tenha juntado os pontos, 2016 foi o ano que a esquerda identitária começou a radicalizar no seu discurso. O que significa que foi o ano apontado por muitos estudiosos, inclusive tem vários estudos realmente assim, compilando números de publicações, posições mais enfáticas, especialmente nos Estados Unidos, né, do Partido Democrata, mostrando que realmente a narrativa começou a ficar cada vez mais rigorosa a partir de 2016. Eles já vinham trazendo bastante identitarismo desde antes disso, mas em 2016 foi o ano assim, estopim, quando realmente foi o ano de eleição lá nos Estados Unidos, então foi o ano onde essa narrativa começou a ficar muito mais forte. E a primeira que se destacou foi justamente qual? A do feminismo. Das 3 grandes pautas identitárias que a gente tem, feminismo, movimento negro, movimento LGBT, a que vem sendo trabalhada há mais tempo é a pauta feminista, depois a pauta do movimento negro, que vem sendo importada de forma completamente idêntica, né, dos Estados Unidos para cá, sendo que não são questões acessas que não fazem muito sentido no Brasil. Não que aqui não tenha racismo, né, mas definitivamente não é da mesma forma que é nos Estados Unidos. E aí, num terceiro momento, vem a pauta LGBT, enfim. A pauta feminista é a que está mais forte há mais tempo. Então, eu não acho que seja mera coincidência que a gente só tem mulheres vencendo justamente desde o ano em que o discurso feminista começou a ficar mais
radical. Eu não acompanhei todas essas 6 edições, então fica difícil falar sobre o merecimento real de todas essas 6 mulheres, mas eu sei que pelo menos a Thelma, em 2020, venceu basicamente por questão identitária. Ela até hoje é bastante contestada pelas pessoas que assistiram o programa, porque tinham pelo menos 2 homens com uma história, uma trajetória dentro do programa bem mais relevante, que jogavam mais, que eram personagens mais interessantes, que eram no caso Babu e Prior, enquanto a Thelma era basicamente uma planta e viveu alguns momentos bastante controversos negativamente lá naquela casa, como por exemplo um momento em que ela tramava junto com as suas amigas, as fadas sensatas, a melhor forma de matar o Babu. E elas falavam de coisas horríveis, como sufocado, envenenado, e a Thelma estava ativamente nessa conversa, inclusive sugerindo formas também. Obviamente, isso na boca de um cara, especialmente um cara branco, né, falando sobre formas de matar uma mulher. Eu fiz vídeo sobre isso na época. Isso seria motivo mais do que suficiente para cancelar a pessoa, ela não ter a menor chance de ganhar um reality, mas não tinha problema no caso da Thelma, porque ela era uma mulher negra e o programa se decidia apenas na base do identitarismo. E é entendendo isso que a gente começa a entender a importância desse programa. Porque, apesar de ser um grande panfleto do que a Rede Globo quer passar para o seu espectador, eu diria que o Big Brother é mais um reflexo. Porque, na verdade, o que tem acontecido é que claramente existe um planejamento por trás do BBB, só que o que acontece na prática é o oposto do que foi planejado. E isso acontece por 2 razões, ao meu ver. A primeira razão é que o programa acaba sendo uma forma de desnudar toda a cartilha identitária, demonstrar de forma crua o quão horrível ela é. E foi o que aconteceu no BBB passado. E o segundo motivo é que quanto mais o discurso identitário se radicaliza, mais a tendência é fazer com que a opinião pública seja avessa a esse discurso. E o BBB acaba então sendo um bom termômetro para que a gente saiba em que momento nós estamos dentro dessa narrativa progressista identitária. Vamos continuar tentando entender o que é o BBB. De forma bem resumida, é um concurso de popularidade. E é por isso que ele acaba sendo tão revelador. E você pode estar pensando, mas a Globo pode manipular os resultados, então não necessariamente o que vence é o que é mais popular. E sim, essa é uma possibilidade. Mas graças às redes sociais, a gente consegue sim ter uma dimensão do quanto essa manipulação pode ter acontecido ou não. Por exemplo, tal paredão entre Manu Gavassi e Prior pode ter sido manipulado. Pode ser que o Prior tenha ganhado e que no final das contas a Globo deu um jeitinho lá de fazer a Manu Gavassi continuar, porque para o programa era mais interessante, para a narrativa deles, das fadas sensatas contra os machos escrotos. Pode ser, mas no mínimo a gente pode sim ter a noção de que foi uma disputa acirrada pelas próprias redes sociais, pelos sites que faziam parciais, então eles também abriam enquetes para o público do programa e geralmente as enquetes elas estavam bastante equilibradas. Ou seja, uma manipulação em larga escala, no mínimo, ela é mais improvável hoje em dia. É verdade que às vezes os resultados dessas enquetes não coincidiam com o resultado da votação do programa, mas enfim, existem muitas métricas que a gente ainda consegue utilizar para ver o quão popular um desses personagens está realmente perante a visão do público. A gente pode ver o crescimento das redes sociais deles, não tem como negar, né, o fenômeno que foi a Juliette, porque a rede social dela realmente atingiu números inacreditáveis, e eu digo realmente inacreditáveis, porque eu não acho que a Juliette tenha feito por onde, né, ter todos aqueles números, mas enfim. A grande questão é, em 2020, ficou claro que o identitarismo, pelo menos do público da Rede Globo, estava muito forte. E essa dinâmica homens contra mulheres funcionou muito para fomentar o feminismo. Então, você tinha um grupo bem asqueroso de mulheres, inclusive, o de homens também era, tá? Beleza? Tinha um monte de cara babaca lá dentro que ajudou muito a enfatizar a narrativa do macho escroto que os militantes adoraram abraçar, apesar do Prior ter conseguido ali, né, conquistar uma grande quantidade de fãs, conseguindo se manter um bom tempo no programa. Você já via uma certa rivalidade que não era apenas uma rivalidade de personagens, mas também do que eles representavam. E venceu o identitarismo. Como eu já disse antes, as feministas e os identitários ganharam aquele programa. No ano seguinte, a Globo tentou repetir a fórmula apelando para outro lado da narrativa, né? Então eles tentaram pegar o elemento do discurso sobre o movimento negro. Foi a edição com mais negros até então, e eles não apenas eram negros, como eles eram realmente militantes. A maior parte deles eram ativistas que ficavam o dia inteiro no Twitter falando sobre essas pautas. E nesse caso, o tiro saiu pela culatra bonito.
As consequências podem não ter sido tão positivas quanto a gente esperava, mas aquilo já começou a dar alguns indícios de enfraquecimento da narrativa identitária. E por mais que não tenha sido realmente o fim do cancelamento, no mínimo, aquela edição do BBB teve muitos reflexos nessa atual edição. Eu vi algumas pessoas falando que o foco dessa edição seria realmente na questão ideológica. Por isso eles pegaram vários bolsonaristas, eu vou colocar aqui entre aspas, porque pessoas que possivelmente em algum momento votaram ou apoiaram o Bolsonaro, mas não necessariamente são bolsonaristas por causa disso. Algumas até já fizeram críticas, podem até ter se decepcionado em algum momento, não sei. Mas enfim, né? Eles foram taxados de bolsonaristas e já entraram na casa meio que previamente cancelados por causa disso. Eu até mostrei para vocês, né, em um vídeo aqui no canal, pessoas que já tinham sido canceladas antes mesmo de entrar no programa. E para fazer um contraponto a esses bolsonaristas, parece que a estratégia da Globo dessa vez foi buscar militantes menos militantes. Então, isso foi uma coisa interessante. Claramente, os representantes identitários da edição de 2021 vieram com uma postura bem diferente da Lumena, da Carol Conká, porque eles viram que na edição do ano passado os militantes se queimaram pra caramba. Eles viram que aquilo já não era mais tão popular, então eles tentaram ir para uma outra pegada, uma outra abordagem, e alguns deles inclusive se colocavam com medo de militar durante o programa. Eles sentiam que qualquer discussão sobre essas pautas podia meio que ser uma armadilha. E isso é curioso, porque geralmente acontece o contrário, né? A pessoa que ela é contra a cartilha da militância é que se sente pisando em ovos, porque ela pode falar alguma coisa que vai render um cancelamento. Mas dessa vez, os militantes também tinham essa preocupação. Tem dois casos que eu posso trazer como exemplo, né? Teve um momento em que um dos participantes, o Rodrigo, chegou para conversar com o DG, que é o cara que fez o Acerola, né? Fez o Dadinho também de Cidade de Deus, enfim. Ele é negro e aí o Rodrigo chegou e perguntou para ele como é que ele podia se dirigir a pessoa, se o certo era falar negro ou preto, algo do gênero. E aí ele falou, cara, a gente pode ter essa conversa em outro momento, mas não aqui, porque senão depois vão ficar falando, porque o Douglas milita demais e tal. Então ele tentou sair desse tema para não ser classificado como militante. É bem verdade que ele trouxe essas questões raciais em outros momentos do programa, assim como outros participantes também, mas eles tentam ir com o pé no freio, eles tentam fazer de uma forma bem mais leve do que a Lumena e a Carol faziam na edição do ano passado. E também teve uma conversa da Lina, que é uma travesti, com o Arthur, em que ela falou que antes mesmo de entrar no programa, ela sentiu que já vinha sofrendo um cancelamento nas redes sociais, porque muitas pessoas presumiram que ela seria a militante do programa. Então, ela também estava aí com esse receio de ser a Carol com cada edição, ela achou que as pessoas imaginavam que ela seria essa pessoa, e ela chegou tentando pegar bem mais leve também. Obviamente teve as suas militadas, por assim dizer, porque teve o lance do pronome dela, que toda hora as pessoas erram, e ela tem tatuada ela em cima do olho, então, tipo assim, o pronome dela tá na testa dela, e mesmo assim algumas pessoas erravam, e isso foi pauta de algumas discussões lá dentro, mas a forma que ela encontrou de lidar com essas situações foi muito diferente de todos os participantes do Big Brother do ano passado. Porque no ano passado, mesmo os menos militantes, como era o caso do João e da Camila, também utilizavam dessa artimanha para tentar ganhar pontos no jogo. Como o caso em que o João não gostou de uma brincadeira que fizeram no cabelo dele, ao invés de falar diretamente com a pessoa, ele guardou aquilo pro ao vivo, e no ao vivo ele tentou queimar o participante, que foi o Rodolfo, também comentei isso na época, e conseguiu realmente. O Rodolfo saiu bastante queimado, foi cancelado aqui fora. Dessa vez, eles falam na hora, a Lina todas as vezes que não gostou de alguma coisa falou diretamente com a pessoa, não tentaram levar para o ao vivo, a estratégia mudou completamente. Então você vê que isso por si só já é um reflexo direto do que aconteceu no BBB do ano passado. É uma mudança de postura bem grande. E eu realmente acho que pra gente que está cansado dessa narrativa identitária controlando tudo, isso é algo bastante positivo, porque demonstra que a militância ativa, o cancelamento, essas técnicas sujas de tentar utilizar essas bandeiras para tentar desqualificar as outras pessoas, já está sendo mal visto, de forma que os militantes que estão se expondo precisam pisar um pouco em ovos também. Não está equilibrado, nem de longe está equilibrado. Esse tipo de coisa ainda acontece, inclusive aconteceu nesse Big Brother também. Mas teve uma mudança aí. Ainda tem bastante lacração nesse BBB, mas no mínimo dá pra ver que os lacradores também estão precisando pisar um pouco em ovos. Ainda é perceptível que a própria presença
de uma travesti no programa já cria uma série de armadilhas para as outras pessoas, né? Porque frequentemente alguém pode errar o pronome ou às vezes nem erra diretamente, mas fala uma coisa que pode dar a entender e isso já acaba virando motivo para um cancelamento. Por exemplo, teve um participante que é amigo dessa Alina, tá? Ele tá do grupo. A Alina, ela é amiga de outras duas mulheres negras, a Natália e a Jessie, e aí tem um cara branco no grupo, que é o Lucas. Enfim, eles são amigos próximos. Então, esse cara, que é amigo da travesti, no momento da festa, chamou a Alina e a Natália pra dançar junto com ele. E aí ele acabou falando, vocês dois, venham pra cá, venham pra pista. Vocês dois. Tinha a Alina e tinha a Natália lá. Teoricamente ele errou o pronome das duas, né? Mas, como a Alina é a travesti, acabou virando motivo pra cancelar o cara. O cara que é amigo da travesti lá dentro acabou sendo taxado de transfóbico por causa dessa gafe, onde ele provavelmente estava bêbado, nem se deu conta de que ele falou isso, depois ele ficou se sentindo super mal, porque ela foi falar com ele, pediu desculpa pra caramba. Nessa situação ela até falou que não ia poupar ele desse constrangimento, então ela foi mais militante ali realmente, até porque ela também estava bêbada. E é isso, ainda estamos nessa posição, um deslize, você falar o pronome errado em algum momento, independente do contexto, é motivo para ser cancelado aqui fora. A Alina, ela tem bastante força, inclusive tem muitos perfis verificados, a Anitta ali, enfim, muita gente depositando a sua torcida na Alina por ser uma travesti, e como ela não é uma militante que está o tempo todo querendo lacrar como a Carol Conká, ela não tem essa antipatia do público, ela acaba sendo uma forte candidata a vencer essa edição por causa do identitarismo. Então existe sim um lobby, né? A primeira travesti vencendo o programa, isso é realmente revolucionário, muito importante. Você vê que as pessoas ainda querem premiar num concurso de popularidade uma pessoa única e exclusivamente pela questão identitária, né? Existe um grande grupo que são os identitários, que eles acham que o simples fato dela ser travesti já é motivo para ela ganhar o programa. Só que essa edição tá bastante diferente, e é por isso que eu tô achando tão interessante que eu decidi gravar esse vídeo para falar com vocês. Porque, acreditem se quiser, um dos favoritos do programa é um homem branco hétero. É o Arthur, aquele cara que traiu a mulher 16 vezes. Cara, ele tá conseguindo ser um dos favoritos do programa. Com méritos, ele tá jogando, ele é uma pessoa que argumenta bem, ele é bastante articulado. Ele sempre narra os fatos exatamente como eles acontecem, então ele foi muitas vezes injustiçado. Inclusive, claramente, isso é uma coisa interessante, claramente muitas pessoas evitaram ele, cancelaram ele, ele acabou sendo aquele excluído. Geralmente isso acontece bastante no BBB também, né? Aconteceu nas primeiras edições. A pessoa excluída, ela acaba ganhando favoritismo por causa disso. Isso aconteceu com o Arthur, e ele acabou sendo excluído muito porque lá dentro provavelmente as pessoas achavam que ele já estaria cancelado. E assim, você realmente, sem saber de nada, não imaginaria que ele teria alguma chance de ganhar o programa. Primeiro porque é homem, nenhum homem ganha mais. Segundo porque é branco, bem difícil, né? Dá pra ganhar se for uma mulher branca como a Juliette. Mas se tiver um negro forte também, vai ter ali essa vantagem porque o identitarismo é o que conta. E aí ele é hétero e ainda traiu a mulher. Então assim, tinha tudo pra já estar cancelado, não ter chance nenhuma. Só que ele mostrou lá dentro que ele é mais do que simplesmente essa história, ele é um cara legal, um cara que consegue argumentar, então ele conseguiu conquistar o público por causa do seu carisma e teve toda a trama, todo o enredo do cara excluído, e isso fez com que as pessoas comprassem a história de um homem branco hétero e, cara, num concurso de popularidade, isso é bastante surpreendente. E é um sinal de que as coisas talvez realmente estejam mudando. Porque mesmo nessa posição de vítima, de excluído, de perseguido, cara, ninguém mais se importa com um homem passando por isso hoje em dia, sabe? Graças ao avanço do feminismo, especialmente, o homem é visto como sub-raça, subespécie, como, sabe, um ser descartável. O sofrimento do homem não é algo que merece atenção. Então, é muito curioso. Mesmo que tenha esse enredo, as pessoas comprarem um enredo desse, protagonizado por um homem, é surreal, cara. É algo que eu não imaginava. Se eu não tivesse vendo isso acontecer nesse programa, eu não contaria com isso. E além do Arthur, um outro cara que surgiu aí cativando o público foi o Gustavo, que na chamada do programa falou que era um hétero top,
falou que não tava nem aí pra agradar a Lacrolândia. O cara falou de Lacrolândia na chamada do programa. Falou, eu sou hétero top mesmo, porque eu me considero sem o menor problema. Afinal de contas, eu sou hétero, me considero top, então as pessoas acham que eu sou, eu acho que eu sou também. O cara matou no peito isso aí. Realmente, assim, chegou lá pra causar, chegou na casa tocando terror e conquistou a simpatia do público justamente por causa disso. E o cara conseguiu virar meme no Twitter, mesmo dentro da Lacrolândia, velho. Mesmo dentro da galera que tava querendo cancelar. Muita gente falou que queria votar no cara pra ele sair antes. Ele não queria nem que ele entrasse. Era contra ele, não, pelo amor de Deus, não deixa esse cara entrar na casa. Esse aí já tá cancelado antes de entrar também. Ele entrou e a galera começou a torcer pra ele. Então ali, ó, virou meme falando, ele é hétero, ele é top, ele não tem a Lacrolândia, mas ele tem o povo. E as pessoas gostaram do cara, velho. Mais um cara branco, hétero, top, macho escroto aí, que o pessoal começou a comprar o enredo dele dentro do programa. Velho, pega tudo que eu falei até agora sobre BBB. É um programa de popularidade, só que ele tá dentro da Rede Globo, que é uma emissora que tem um público maior, progressistinha, esquerdinha, identitarista mesmo. Mas, obviamente, por ser um programa popular e que vem crescendo de popularidade, ele vem atingindo outras camadas da sociedade. E vem abrindo algumas discussões que são, cara, discussões políticas, ideológicas, discussões relevantes. Então, como eu falei, o Big Brother acaba sendo meio que um espelho, sei lá, uma janela por onde a gente pode ver que tipo de discurso, que tipo de comportamento é tido como popular por boa parte da sociedade. E quanto mais o programa se populariza, mais isso realmente representa a visão geral do brasileiro. O feminismo estava muito forte, as pautas identitárias estavam muito fortes. Só mulher ganhava o programa, homem já entrava sem chance nenhuma. Só que depois de todo esse movimento anti-identitário que começou a surgir com o meu canal, com outros canais, inclusive pessoas que já batiam no identitarismo desde antes disso, com todo esse movimento, com a exposição do identitarismo de forma nua e crua, demonstrando o quão tóxico, quão nojento ele é. Depois da radicalização do identitarismo mesmo, as pessoas começaram a abrir os olhos e, pelo que o BBB vem demonstrando, o identitarismo vem se tornando cada vez menos popular. Na cabeça dos identitários, seria um marco histórico uma travesti vencer o programa simplesmente pelo que ela representa. Mas, sinceramente, um homem branco conseguir vencer o programa na Rede Globo, sendo que é um concurso de popularidade, cara, isso seria bastante histórico também, dado o momento que a gente está vivendo. Seria basicamente a derrota do identitarismo na Globo. Se for analisar o programa pelo que ele é, se for analisar ele como um jogo, se for analisar o enredo, de fato, o Arthur merece muito mais. Até o Gustavo merece mais do que a Lina, de repente a gente pode dizer. Só que merecimento é muito relativo. Porque, como eu disse, a questão é ser um programa de popularidade. Então, mesmo que uma pessoa tenha jogado melhor, tenha criado um enredo melhor lá dentro, se ela não for mais popular, pela razão que seja, pode ser por uma questão ideológica e política, ela não vai ganhar. Mas é fato que o Arthur tá fazendo por onde, e não que ele seja um cara anti-identitarismo, não. Ele nem entra em questões políticas até onde eu vi. Ele é bem treinado, ele não se envolve em polêmica, mas ele nunca sinalizou para um lado ou para o outro. Ele é totalmente neutro politicamente, mas ele está fazendo ali o jogo dele. A questão é que, só por ser o que ele é, um homem branco hétero, ele já não merece ganhar o prêmio na visão dessas pessoas, independente de tudo que ele fizer lá dentro. Não vai ser suficiente. E é claro, ao contrário do que essas pessoas dizem, qualquer errinho, qualquer vacilo que ele cometa lá dentro vai ser motivo para ser cancelado, porque o peso hoje é muito maior contra as maiorias opressoras, né? Pelo menos ali um programa de exposição que joga as pessoas justamente dentro dessa rede aí militante que adora um cancelamento. E é por tudo isso que eu realmente acho que o BBB é importante. Ele nos mostra algumas coisas. Não quer dizer que vai ser uma tradução fiel do que está acontecendo e do que vai acontecer na sociedade de forma geral. Mas, com certeza, ele nos traz vários indicativos. Para as pautas que a gente frequentemente aborda aqui no canal, é um programa que responde muitas coisas. Eu tenho a sensação de que o identitarismo vem enfraquecendo e de que cada vez mais pessoas abrem os olhos para toda essa nojeira que são esses movimentos ideológicos aí, feminismo, movimento negro, enfim. Eu tenho essa sensação. Só que a gente nunca sabe quanto disso é parte da bolha em que a gente acaba se colocando. Por mais que eu tente ver opiniões de pessoas de fora das minhas bolhas,
a gente sempre vai ter mais contato com quem, né, tá mais próximo. Então o BBB é uma forma de sair, de ver uma opinião um pouco mais geral dessas pautas, especialmente porque o programa também tem se proposto a levar essas pautas para o debate. E da edição de 2022, o que eu tô vendo é isso, um identitarismo cada vez mais fraco, militantes também tentando pisar em ovos porque sabem que se militarem demais vão ser mal vistos, o que mostra que o identitarismo tá ficando mais impopular e pra gente é bom que eles tenham medo de ficar militando por aí abertamente, afinal de contas os anti-identitários têm esse receio desde sempre, afinal de contas qualquer comentário pode ser passível de cancelamento, a pessoa pode perder o emprego. E ao passo em que a gente tem o identitarismo sendo mal visto, a gente tem o resgate de algumas características masculinas que as pessoas só viam de forma negativa, né? Que era impensável que pudesse ser visto de forma positiva, como uma qualidade. Então parece que as coisas estão mudando. Enfim, essa é a minha análise geral do BBB. Vamos ver, né? Até o final do programa muita coisa pode mudar. Eu acho que o Arthur, ele é um dos favoritos, mas não é certeza que ele ganha. Se ele fosse... Aí que tá, ó. Por que as coisas ainda não são tão animadoras? Porque se o Arthur fosse uma mulher, especialmente uma mulher negra, cara, eu tenho certeza que ele já tinha ganhado. Eu não tinha a menor dúvida. Ele já era campeão. Como ele não é, como ele é um homem branco, então não dá pra saber até onde esse favoritismo vai levar ele. Até a final, em segundo, terceiro lugar, ou ele consegue ser campeão. Enfim, isso aí a gente só vai descobrir quando o programa acabar. Mas até aqui, essa edição já trouxe sinais bem positivos, bem interessantes para toda essa discussão ideológica. Tiveram mais umas paradas que eu gostaria de comentar sobre esse BBB, mas esse vídeo já está muito longo, então eu vou deixar isso para um próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse aqui. Compartilha, passa para frente, deixa like, se inscreve no canal se você curtiu o conteúdo, para continuar acompanhando se você for novo por aqui, né? Se você puder me ajudar através de doações, utilizando o QR Code que está aparecendo na tela, você doa pro meu Pix, pro PicPay, onde você achar melhor. Você pode se tornar membro do canal também, pode ajudar através do Apoia-se. Toda essa ajuda é muito bem-vinda, eu preciso realmente do seu apoio. Espero que você possa fortalecer aí. De qualquer forma, já agradeço pela sua audiência e se você puder compartilhar o vídeo e passar adiante, eu agradeço mais ainda. Muito obrigado, valeu, agora eu vou embora, até mais, fui. Não vou te deixar parada, nunca vai ficar cansada enquanto eu estiver